nós vamos falar justamente do Uruguai, nós vamos falar da Argentina e vamos falar do Paraguai, além do Chile. Ou seja, basicamente, se eu pegar o P, o A, se liga que eu posso tratar algumas características amazônicas no geral. A Amazônia, ela sempre foi um caso de despovoamento e tentativa de invasões. De fato, ocupar a Amazônia não deu muito certo, principalmente devido ao abandono das agrovilas e também do caso da Transamazônica, tá? A Transamazônica não deu muito certo nesse sentido e as agrovilas também não. Então, ocupar a região amazônica nunca foi algo muito fácil. Primeiramente, eu precisava criar mais rodovias de integração a essa região amazônica. Então, eu criei a rodovia Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Perimetral Norte, conhecida também como BR-210, e também a Transamazônica, tá? Justamente dentro desses espaços. Além do mais, eu também crio uma Zona Franca de Manaus, que era para ocupar o espaço que era necessário, era uma fronteira. Então, como eu disse, era para ocupar um espaço de estratégia internacional, por isso a criação dessa Zona Franca de Manaus. Isso faz com que essas ocupações se tornem um enclave industrial. Quando eu falo de um enclave industrial, o que é? Não deveria ter indústria aqui, de nenhuma forma, porque a região amazônica, a região justamente da Zona Franca de Manaus, ela é uma região onde é distante do mercado consumidor, onde é distante das matérias-primas, onde é distante dos centros de pesquisas. Então, por que eu produzo eletrodoméstico na Zona Franca de Manaus? Não tem nexo isso, não tem nexo. Por que eu usar? Eu botei enclave, totalmente errado, é enclave. Não tenho por que utilizar, colocar uma indústria ali. Porém, o governo ele forçou colocar uma indústria ali justamente para poder ocupar uma região de estratégia internacional. Então, não vale a pena ter uma indústria ali, não interessa. Eu pago para ter uma indústria naquele espaço, justamente para a ocupação. Esse enclave está muito mal escrito. Eu acho que pelo menos vou consertar o Nzinho aqui, entende? Muito claramente para vocês. O programa de polos agropecuários e minerais, principalmente com o processo de... Aqui eu já tinha leis ambientais, que a gente conversou na aula de questões ambientais e políticas ambientais. Porém, para incentivar as pessoas a irem para essa região, o governo autorizou a derrubada da mata, autorizou as pastagens extensivas e a abertura de fazendas improdutivas. Eu botei improdutivas aqui e eu botei errado. O certo é de fazendas improdutivas. Ué, mas uma fazenda improdutiva ela não é tomada pelo INCRA, ela não é tomada pelo INCRA justamente para promover a reforma agrária? No caso da Amazônia, não. Foi liberada a abertura de fazendas improdutivas só para poder ocupar essa região. Ou seja, eles forçaram tudo para a ocupação da região amazônica. Além de um grande projeto que a gente vai chamar de Grande Projeto Carajás, tá? Projeto Grande Carajás. Esse projeto Grande Carajás convinha várias áreas de atuações justamente desse projeto Carajás, com a produção principalmente de alguns agentes para esse projeto, como o caso da usina de Tucuruí, Serra de Carajás, a Serra de Oriximiná, a Estrada de Ferro Carajás, a rodovia Belém-Brasília, os portos de Barcarena e Itaqui. Ou seja, basicamente esses são os agentes que movem esse grande projeto Carajás. Aqui eu coloquei cada uma das áreas de atuação. Primeiramente, eu vou falar sobre a região da Serra do Navio. A Serra do Navio, foi visto uma grande presença de manganês dentro dessa área. E aí, uma empresa de comércio e mineração, a Icome, que era de capital da Vale do Rio Doce e da chamada S. Bethlehem, justamente estrangeira, começa a ocupar essa região para retirada de manganês.
manganês. Com isso, é construída uma estrada de ferro do Amapá até o porto que é chamado Porto de Santana, além também da construção de uma grande hidrelétrica chamada de Coaraci Nunes. A hidrelétrica do Paredão, sobre controle da chamada Eletronorte, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, sobre controle da chamada Eletronorte. Foi construída uma grande hidrelétrica, mais um porto grande, mais uma estrada de ferro para escoamento desse manganês. O manganês deveria durar cerca de 60 anos de exploração, porém, na verdade, durou apenas 40 anos. Ele foi exaurido nos anos 90, tá? E aí, o pessoal do Amapá tenta reaver o seu processo econômico através do turismo ecológico dentro da região, além também da produção de cromo no município de Magazão, justamente dentro dessa região do Amapá. Também eu tenho o Polo do Rio Trombetas, tá? O Polo do Rio Trombetas pega uma região chamada Serra do Oriximiná, no Baixo Rio Amazonas, ou seja, na parte mais baixa, no norte do Pará. Essa empresa que fez a ocupação e fez a extração dentro dessa região, não de manganês, mas de bauxita. Então eu vou até colocar aqui, por uma forte produção de bauxita, tá? Aqui, ó, produção de bauxita para a produção de alumínio, alumina gerando alumínio. Basicamente, a empresa é chamada MRN, a Mineradora Rio do Norte, que é presença de capital da Vale e de transnacionais. Basicamente, serve para exportar, além do que a gente produz também para o nosso território. Principalmente, um dos grandes problemas ambientais que tem causado é o assoreamento de um lago, chamado de Lago da Batata, que é através desse lago que eles fazem a retirada da bauxita de toda a terra que é retirada. Se liga que grandes siderúrgicas de alumínio, a siderúrgica de ferro é diferente da siderúrgica de alumínio. A de ferro eu utilizo carvão para poder esquentar aquele ferro, derreter o ferro. Para a bauxita e o alumínio, eu preciso de temperaturas maiores, que o carvão não chega. Para isso, eu tenho que utilizar elétrons, fótons elétrons para esquentar essa brincadeira. Com isso, eles justamente utilizam uma grande hidrelétrica chamada hidrelétrica de Tucuruí. Então essa hidrelétrica de Tucuruí fornece muita energia para grandes usinas de bauxita nessa região. Se destaca a Albras e a Alunorte, duas grandes usinas na região de Barcarena, na cidade de Barcarena, e uma grande siderúrgica também, da Alumar, que fica em Itaqui. O que a gente pode produzir, a gente produz. O que está além da nossa capacidade de produção, a gente exporta principalmente para o Canadá, tá? Então, a gente produz na Albras, Alunorte e Alumar, e o restante a gente joga para o Canadá. Então, pelo menos, Oriximiná, Barcarena e Itaqui são as grandes produções hoje de bauxita no cenário nacional. Também nós temos o projeto chamado Projeto Jari, ali bem na desembocadura do Rio Amazonas. Com presença de uma empresa norte-americana bancando esse projeto, ele foi um projeto onde ele trabalhou principalmente a produção de árvores, a chamada silvicultura, produção de celulose, caulim, arroz e búfalos. Esses búfalos muito presentes em uma grande ilha chamada de Ilha de Marajó, tá? Onde ficava um dos maiores rebanhos bufalinos do mundo, tá? Na chamada Ilha de Marajó, no fim do rio Amazonas, tá? E também é produzido um núcleo de laranja do Jari no município de Almeirim, tá? Onde nós temos uma grande produção, então, de laranja, celulose, caulim, arroz e produção de búfalos na Ilha de Marajó. E também nós temos a região da chamada Serra de Carajás, que fica no leste do Pará, ou sudeste da Serra de Carajás, de fato, com a maior mina a céu aberto de ferro de alto teor do mundo. Então, eu tenho exploração para mais de 500 anos desse meu ferro
ferro aí dentro dessa região. Principalmente a gente exporta muito para a Europa. Por que a gente não consome esse ferro? Porque ele é muito distante dos grandes mercados consumidores. Se a gente sem quadrilátero ferrífero, que é mais próximo da gente, não tem por que a gente utilizar o ferro lá do Pará. Então a gente exporta principalmente para China, Japão e Europa Ocidental. Se liga que essa exploração gerou pelo menos 2 núcleos de ocupação, gerando uma segregação econômica espacial aí. A Vila de Carajás é onde ficavam as pessoas de maior dinheiro, né? Maior poder aquisitivo. Os funcionários da Vale ocupavam essa Vila de Carajás, onde tinham as melhores condições de vida. Já o núcleo de Paraupebas é onde eu tenho a maior presença de nordestinos, tá? Onde de fato tinham as menores condições, onde esses nordestinos ficavam e acabavam ali se estabelecendo em vida. Aí pessoas de baixo poder aquisitivo e aí, óbvio, tinha menor quantidade de serviços públicos para esse núcleo. Também agora eu vou falar sobre grandes projetos. Eu posso falar sobre o projeto Calha Norte. O projeto Calha Norte é um projeto justamente de proteção de fronteiras ao norte. Posso colocar uma imagem aí para vocês. Volta aqui para mim. Basicamente, se trata de uma proteção de fronteiras ao norte do país, criando infraestruturas viárias, energéticas, saúde, interação com o indígena, controle do narcotráfico também. Basicamente, se compreende uma faixa de 150 quilômetros, começando de Oiapoque, no Amapá, até a região de Tabatinga, no Amazonas. Ou seja, era uma faixa que pegava do Oiapoque até Tabatinga. Porém, em 2004, o governo viu a necessidade de ampliar essas fronteiras no próprio estado do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, no próprio Amapá e Pará. Ou seja, basicamente, está havendo um processo de ampliação do Calha Norte justamente nesse sentido, nessa ocupação ao norte do país. Já o chamado CIVAM, ocupado e administrado pelo chamado CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, nada mais, o CIVAM era através de controle, através de imagens satélites. Aqui no Calha Norte, através da infraestrutura viária, eu tinha postos do Exército para ocupação. Aqui não, aqui é visualização através de satélites. No acordo fechado com os Estados Unidos, justamente administrado pelo CIPAM, o CIVAM, ele basicamente tem as suas sedes em Belém, Manaus e Porto Velho. E ele serviria para controlar as queimadas, o desflorestamento, o garimpo ilegal em várias partes da Amazônia. Ou seja, são os 2 grandes projetos de defesa da Amazônia que de fato a gente compreende no território nacional. Porém, em 2004, também, junto com Calha Norte, é lançado um plano chamado de Plano da Amazônia Sustentável, compreendido como PAIS. O PAIS, ele dividia essa Amazônia, eu posso colocar a imagem para vocês aí do PAIS. Vem aqui comigo. O PAIS, ele divide essa Amazônia em pelo menos 3 partes. O chamado Arco do Povoamento, ou chamado Arco da Devastação, que seria essa área aqui, onde de fato eu tentaria modernizar os serviços públicos, melhorar os processos das madeireiras e controlar, além também de controlar o plantio da soja, monitorar o acesso, a frequência das madeireiras e o plantio da soja. Ou seja, basicamente no Arco do Povoamento eu teria o controle das atividades econômicas daquela área. Já na Amazônia Central, basicamente, eu iria tentar melhorar a exploração familiar, a exploração mais sadia do meio ambiente, de fato, de uma exploração onde eu me basearia mais no extrativismo familiar, na área empresarial e também na economia da agricultura familiar. Ou seja, o empresarial ficaria destinado ao Arco do Povoamento, já no Amazônia Central, não. E na Amazônia Ocidental, a gente trataria o turismo ecológico, que basicamente gerando quase 15% do PIB da região, e a ocupação dessa área e, de fato, proteção seria gerido através de uma lei fomentada em 2006, que era a lei do FLONAS, Lei de Gestão de Florestas Públicas, onde uma empresa privada poderia gerir uma floresta. Isso causou muito debate na época. Muita gente não aceitou como a empresa privada poderia cuidar de um bem nacional,
porém a ideia seria justamente através desse FLONASS eu fazer a ocupação dentro dessa área, justamente, ou seja, uma empresa privada tomar conta de grande dessa área aqui, justamente visando, no caso da Amazônia Ocidental, a preservação. Então, enquanto na Amazônia sustentável eu tenho o arco do povoamento, que era monitoramento justamente para poder gerar essas atividades econômicas, na Amazônia Central eu tenho uma exploração familiar e na Amazônia Ocidental eu tenho o processo da minha preservação muito bem colocada. Olha, que aulona maravilhosa que eu coloquei aqui para vocês. Se ligaram? Aula tranquila, aula de boa, mas do que é uma aula sem os exercícios? Venha comigo, bota aí na tela para vocês. A assinale alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Ocidental. A. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul não faz parte da Amazônia Cota. B. Maranhão, Amazonas e Tocantins. Amazônia Ocidental, não. Amazonas, Roraima e Piauí, não. Acre, Rondônia e Mato Grosso, não. Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Volta aqui para mim, de fato, a Amazônia Ocidental, Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia, a Amazônia para preservação. Sim, volta a questão, a alternativa eco, a alternativa correta. Volta aqui para mim, segunda questão, bota aí na tela. Em 1966 foi criada uma lei redefinindo a Amazônia brasileira, em uma região de superfície de mais de 5,2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 61% do território nacional. Essa região não coincide com os limites da região norte, pois compreende também os estados do Mato Grosso e parte do Maranhão. Essa redefinição da Amazônia brasileira recebeu o nome de... Galera, essa redefinição aqui da Amazônia, de fato, no território nacional, é conhecido como Amazônia Legal. Vai a questão, a alternativa correta, a alternativa é. Volta aqui para mim, vamos para a última questão, bota aí na tela. A Zona Franca de Manaus nasceu como Porto Livre, ou seja, uma zona de armazenamento ou depósito de mercadorias provenientes dos estrangeiros, destinados ao consumo interno da Amazônia ou de países limítrofes do Brasil. No ano de... Galera, basicamente, a nossa Zona Franca de Manaus, ela foi criada como uma zona de Porto Livre em 1957. Porém, ela só se torna uma Zona Franca de Manaus em 1967. Mas como Porto Livre foi em 1957, volta a questão, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Vem aqui para mim, espero que vocês tenham entendido toda essa aula de hoje, tudo que foi colocado. Aliás, tem alguma dúvida? Não deixe de colocar nos comentários. Espero mesmo que vocês tenham entendido tudo que eu coloquei. Muitos abraços, muitos beijos. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.